A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Vamos aí para mais um vídeo. Hoje eu vou embasar o vídeo com o irmão Luiz Miguel aqui. Ele tem um conhecimento bem aprofundado, né, das escrituras. O que acontece? Ele vai falar sobre o assunto que é polêmico, tá? Já aviso que é polêmico. Se vocês não quiserem ver o vídeo, não veja, né? Eu vou ficar muito feliz, muito agradecido se vocês compartilharem o vídeo, para compartilhar conhecimento, deixar o like e verem o vídeo até o fim, né? Mas não posso impor isso a vocês, né? Aqui eu compartilho conhecimentos, é o canal de conhecimentos bíblicos. Vai ter gente que não vai concordar e vai ter gente que vai concordar. Vai ter gente que vai ficar nervoso, porque não há necessidade de nervosismo, de histeria, de raiva, de ódio, porque quem tem esses sentimentos não é do Criador. Porque o Criador é bem claro que o servo do Senhor é manso para instruir, pacífico, paciente, longânimo, todos os atributos do fruto do Espírito, o verdadeiro servo do Criador tem que ter. Se a pessoa se espuma de ódio, xinga, esperneia, ofende, é mal educado, tem que rever a sua fé, porque, né? Aqui eu nunca, nenhum dos meus vídeos que eu fiz, já tem mais de 700 vídeos, nunca xinguei ninguém, eu já fui sim incisivo. O que é incisivo? É você ter convicção do que você está falando. Isso eu tenho, não por arrogância, por falta de humildade, que humildade também é um dos frutos do Espírito Santo, mas por convicção. Porque o Espírito fala que a gente tem que chegar à presença do Pai e falar com toda a ousadia do Espírito. Entendeu? Então você tem que ser ousado no Senhor, sem ser mal educado com ninguém, sem desrespeitar a fé de ninguém, porque tem pessoas que não têm o mesmo conhecimento, a gente entende isso. Então, mas não também negando as verdades bíblicas para agradar ninguém. Entendeu? Então, o nosso intuito aqui é esse, com toda a educação, com todo o respeito, com toda a humildade, mas sem negar a palavra para poder agradar ninguém, o ouvido de ninguém, tá bom? Então, se a pessoa não concordar, quiser ficar espumando aí de raiva, de ódio, eu não posso fazer nada, eu não estou mandando ninguém se espumar, entendeu? Eu estou trazendo conhecimento de acordo com as escrituras e vou explicando o porquê que a gente tem essa interpretação das coisas, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui se uma direitinho aqui, eu acho que tá bom assim, né? Não tá tão ruim, não. Deixa eu ver. Deixa eu só diminuir aqui. Deixa eu ver se tá ruim o negócio aqui, viu? Aí, assim tá melhor. Vamos lá. Próprio primeiro capítulo da Bíblia, a verdadeira forma da terra já é esclarecida. Veja só Gênesis 1 a partir do verso 6. E disse Deus, haja um firmamento no... Peraí, ó. Já explicando que isso daqui, cada um crê no que quiser, tá, irmão? Tem uns que crê na terra da forma de bola, de globo, que a terra é redonda, tá? Isso daqui não é requisito para salvação, tá? Que a salvação é pela fé na obra do Messias na cruz, da obra de Yahushua HaMashiach. Se vocês creem na obra de Messias na cruz, que ele morreu para pagar o pecado de vocês, ressuscitou ao terceiro dia, tá em carne e ossos intercedendo ao Pai lá nos céus, por nós, você tem a salvação. Isso aqui é para conhecimento, para vocês não serem enganados ou para mim não ser enganado, tá? Não é como requisito de salvação. Não é porque a pessoa acredita no globo, na terra bola, porque ela é perdida ou não é salva. Não tem nada a ver com isso, com salvação. Isso aqui é conhecimento, tá? Vamos separar as coisas, tá? As águas e separação entre águas e águas. Separação. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas, debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde de manhã, o segundo dia. Então esse relato de Gênesis 1 nos mostra que há águas acima do firmamento. E que esse firmamento que nos rodeia foi feito justamente para separar as águas de cima das águas de baixo. Aí eu pergunto, você vê águas acima da terra nas imagens que a NASA divulga? E aí, como é que fica isso?
Então o relato de Gênesis 1 é mentiroso? Você prefere acreditar nas imagens da NASA do que o relato contido em Gênesis? Fora que a palavra firmamento no original em hebraico, que é rakia, significa algo firme, sólido, batido e martelado, ou seja, indica que há uma cúpula sólida que foi estabelecida por Deus para que ninguém a ultrapassasse. E essa cúpula quem separa as águas de cima do firmamento das águas de baixo do firmamento. Esse é o entendimento bíblico que é relatado nas Escrituras. Entendimento que os hebreus e os povos antigos do passado tinham. Os judeus. Outro ponto, como o dilúvio poderia acontecer numa terra globo e perdida no espaço? Veja só Gênesis 7 no verso 11. No ano 600 da vida de Noé, ao 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Aí eu pergunto, com o relato de Gênesis 1, entendendo que há águas acima do firmamento, quando as comportas do céu se abriram, ou seja, quando o firmamento se abriu, as águas desceram desse firmamento para a terra. Isso fica muito mais coerente com o relato de Gênesis. Então esse relato do dilúvio só faz sentido com o relato de Gênesis, e não com o relato da pseudociência moderna. Pois, do contrário, de onde surgiriam essas águas que cobriram toda a terra naquela época? Do além, do acaso? Outro ponto é a Torre de Babel. Como é possível a Torre de Babel com o objetivo de se achegar aos céus no modelo que hoje nos apresentam? Agora, quando você entende a verdadeira forma da Terra, tudo faz muito mais sentido. E isso mostra que o que eles queriam era justamente chegar até os céus para romper o firmamento. Era esse o objetivo deles com a Torre de Babel. Não que eles iam chegar de fato aos céus. Aquilo ali é uma representação do homem querendo ser igual a Deus. Entendeu? Que foi a queda de Lúcifer, né? Subirei ao alto céu, serei como o Altíssimo. Entendeu? E isso ele pôs no coração de Nimrod, que foi quem encabeçou a construção da Torre de Babel, com o fim dele querer ser como Deus. Entendeu? O Nimrod foi uma tipologia de anti-messias, de anticristo, entendeu? Então, aí eu pergunto, lá no livro de Enoque também, que é um livro que é inspirado sim, mas foi tirado da Bíblia, colocado como um apócrifo, lá diz a forma da Terra plana também, e diz que o Sol gira. Pode ler, ó. Tem aí, ó, busca aí, se vocês querem pesquisar, se tem interesse, né? Porque muitos não tem interesse. Quer pesquisar? Aí no YouTube tem segundo livro de Enoque, não é o primeiro, segundo livro de Enoque. Lá tá falando que o Sol gira, que a Lua se move. Não fala que a Terra gira em torno do Sol. Fala que o Sol gira. Agora eu pergunto para vocês. Preste atenção. O Sol não muda de posição às vezes? Se você prestar atenção, no nascer e no pôr do Sol, não muda de posição? Ou de um dia para o outro? A Lua também não muda? Aí eu pergunto para vocês, quando você anda de carro, quem se movimenta? A Terra ou é o seu carro? Quando você anda de a pé, é você que se movimenta ou é a Terra? Meu, não tem lógica isso. Mas a ciência... Entenda uma coisa, irmãos. Entenda uma coisa, pelo amor do Criador. Não estou impondo nada a ninguém, tá? Eu respeito a opinião. Se não concordar comigo, vou ter amor por vocês do mesmo jeito, tá? Aqui é só um debate saudável. Então, veja só. Tem pessoas que dizem filho de Deus, do Criador e cristão. Eu digo por mim, tá? Eu não estou falando que não tem partes boas da ciência, como a medicina que cura, que restaura a saúde da gente. Que Deus não pode usar da medicina ou da ciência. Pode, sim. Mas também o Satanás põe as suas mãos sujas, tá? Esses órgãos, essas instituições foram feitas com a permissão de Deus, mas não pela vontade de Deus. Quem criou foi os homens. Deus só permitiu, mas ele não era a vontade do Criador. Porque assim como os anjos caídos lá no livro de Gênesis, no comecinho, no livro de
de Judas, no livro de Pedro, e no livro, mais especificamente, está no livro de 1º e 2º Enoque, que fala que os anjos caídos pegaram forma humana e se deitaram com mulheres e criaram gigante, e esses anjos caídos ensinaram tecnologias para os homens da época e para as mulheres. Está relatado nas escrituras. Aí você fala, é fantasia, tá? Então que raio de filho de Deus e de cristão as pessoas dizem que é? Agora, tem filho do Criador, ou filho que é seguidor do Messias, que fala assim, eu sou seguidor do Messias, tá? Mas ele crê nas escrituras, crê em Deus, em tese, mas crê juntamente na ciência, na NASA, e em qualquer órgão criado por homens, pecadores como nós, só porque eles estudaram e são sábios. Mas Deus diz que lá em Coríntios, aonde está a sabedoria deste mundo, aonde está a sabedoria do príncipe deste mundo, Deus aniquilou. Então, aonde está o inquiridor desse século, Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo. Leia lá, 1 Coríntios. Se eu estou inventando essas palavras, leia lá. Então, você tem que acreditar em homens como nós, que são pecadores, por mais inteligentes que sejam, ou na palavra do Criador, que é a sabedoria suprema. Entendeu? Eu particularmente creio só na Bíblia. Não que eu negue partes das ciências que nos auxilia. Não vou negar. Que tem partes da ciência, é igual a tecnologia. A tecnologia criada hoje, ela nos auxilia para muita coisa, dá praticidade, não dá? Só que no final das contas ela vai ser usada para o mal. Porque lá diz, faça que os homens façam uma imagem para a besta. E que essa imagem falasse. Que imagem é essa? Os robôs hoje não falam? A inteligência artificial não fala? Cuidado, hein, irmãos? Então, e lá em 1 Timóteo, pode ler. Não sei se é 1 ou 2 Timóteo. São 2 cartas curtas. Leia lá. Que está escrito assim, ó. Que alguns professando a ciência desse mundo se desviaram da fé. Entendeu? Você está confiando mais na ciência do mundo do que na fé, na palavra do Criador. Você tem que se decidir. Então, aí é onde eu pergunto, ó. Todas as instituições que foram criadas por homem nesse mundo são do sistema da besta. Mesmo que tenha algumas coisas boas que ela traz para nós, elas foram criadas por homens pecadores com intenções malignas, tá? Então, ó, você pode ver. Caiu aqui. Você pode ver. A religião é um sistema religioso, chamado de sistema religioso. A política é um sistema governamental. A tecnologia é um sistema de controle. Que mais? A ciência, a NASA e a CIA. Tudo sistema desse mundo. Certo? Que fala algumas verdades, mas Satanás, ele não fala toda mentira. Ele fala meia verdade, ele mistura a verdade com mentira para iludir. Se ele falar toda mentira, ninguém já vão perceber que é mentira. Então ele tem que mesclar. Então, o que acontece? É o que os órgãos da Terra faz. Eles contam algumas verdades e misturam com algumas mentiras. Entendeu? Então, aí eu te pergunto. Você vai acreditar na palavra do Criador? Ou você vai acreditar na palavra, mas juntamente na ciência, na NASA, na religião, na política? Eu, particularmente, apesar de saber que tem algumas coisas, tanto da religião que está de acordo com a Bíblia, algumas coisas, mas a maior parte tá distorcido. Tanto na ciência tem partes boas, como a maioria está distorcido da Bíblia. A ciência já negou a Bíblia lá atrás, hoje ela não nega tão veementemente, porque as profecias já se cumpriram e não tem como eles esconderem da população, da sociedade, mas algumas partes eles ainda negam, entendeu? E eles distorcem muita coisa. Então é um órgão que Satanás põe a mão, certo? Então, você tem que escolher, ou você crê, porque se você crê na Bíblia e mais em outras coisas, mesmo que você dizer para o Salvador,
que você precisa de outras coisas para te salvar. Que Yahushua, Hamashia, o nosso Messias Salvador, não é suficiente para salvar vocês. Que ele não é a única verdade, caminho e a vida. Porque ele falou, ninguém vê ao Pai se não for por mim. Não tem outro caminho. Nem religião, nem NASA, nem ciência. Para ir ao Pai, o caminho é o Messias. Única, exclusivamente, o único e suficiente Salvador. Aí é uma coisa para refletir. Reflitam aí vocês. Eu já sei aonde eu creio, boto a minha fé. Maldito o homem que confia no homem. Não só num outro homem, mas na força do seu próprio braço. Porque nós somos pecadores. E no outro homem também. Você pode confiar com o olho aberto ou fechado. Você só confia plenamente só no Criador. Porque nós somos falhos. Mesmo com boas intenções, que a gente seja boa pessoa, a gente falha, irmãos. Deus não falha. Então vamos lá. Porque o Criador naquela época jamais permitiu que Nimrod e sua estirpe chegasse aos céus, mas hoje permite normalmente que os astronautas cheguem ao universo, saiam da Terra sem problema algum. Então hoje o Criador permite, naquela época ele não permitiu, ele mudou de opinião. Outro ponto, durante a tentação no deserto, outra coisa, Satanás... Astronauta não foi à Lua coisa nenhuma, outra mentira. Entendeu? É o que ele falou, como que lá não permitia, agora o Criador permite. Deus volúvel? Outra coisa, foguete que são lançados pelo Elon Musk, ou pela NASA, ou por qualquer outra corporação institucional que tem aí, astrológica ou física, né? Porque a ciência estuda muito astrologia, né? A ciência de astro, essas coisas aí. Celestes, corpos celestes, né? Então, o que acontece? O foguete, alguns foguetes, tanto é que eles são teleguiados, conduzidos para cair em determinado local, eles lançam com intenção de chegar até certo ponto do espaço, mas não chega. Aí o que acontece? Ele cai no mar e os seus fragmentos caem lá. Tanto é que já foram filmados e comprovado que eles foram buscar fragmentos do foguete no mar, porque não pode deixar lá, porque polui o oceano, polui o mar lá. Entendeu? Então, se você pesquisar as coisas, numa parte, a tecnologia, a gente pode usar ela para pesquisar as coisas e servir para o bem. Por quê? Ela vai ser usada por mal lá na frente, mas até o momento Deus transforma o mal em bem. Então ele pega e, através do conhecimento que a gente não tinha antes, que a gente pode pesquisar pela internet, a gente descobre as mentiras. Entendeu? E as pesquisas que a gente faz e tudo... Não é você acreditar em qualquer pessoa. Ah, não, a NASA mentiu. Aí você vai lá e acredita. Não, você vai lá e pesquisa. Vai buscar informações descentralizadas. Pesquise. Só que dá trabalho. Nem todo mundo quer ter esse trabalho. Agora, quem quer ter, vai lá, pesquisa e vê a verdade. Né? Aí ele vai proclamar a verdade e outros não vão crer. Vamos lá. Para o Messias, todos os reinos do mundo, partindo do pressuposto que estamos... numa terra, bola molhada, giratória, perdida no espaço, e há partes que estão de ponta cabeça, como que o Messias, chegando ao alto da terra, teria visto a parte que estão de ponta cabeça? Qual que é o sentido? Agora, entendendo a verdadeira forma da terra, entendendo que Satanás levou ele para uma altura, e dependendo da altura que ele foi levado, era possível sim ver todos os reinos do mundo, com esse entendimento cosmológico verdadeiro, aí sim tudo fica muito mais claro, tudo muito mais esclarecido, e não fica mais essa confusão. Como é possível, na volta do Messias, em Apocalipse 1, verso 7, todo olho o vendo, ou seja, todas as pessoas que estão sobre a terra vendo a volta gloriosa dele, se há pessoas que estão de ponta cabeça, se há outras pessoas que estão no topo, como isso é possível na volta do Messias? Como é possível estrelas caindo dos céus, ainda mais com os tamanhos estratosféricos exorbitantes que a pseudociência apresenta para a gente, caindo sobre a Terra, que em tese é um planetinha qualquer, comparado com o tamanho dessas estrelas? Como que isso é possível na verdadeira forma da Terra, na verdadeira cosmologia? Pois em Mateus 24 e também em Apocalipse 6 é relatado que as estrelas cairão do firmamento para a Terra. Como isso é possível na forma cosmológica que nos apresentam? E eu sei que em Isaías 40, 22 e muitas Bíblias tivemos um erro proposital de tradução, quando fala que o Criador está assentado sobre o globo da terra.
Mas isso não é coerente com o significado original dessa palavra shug, que foi traduzida em muitas bíblias como globo. A tradução mais correta, o significado mais correto dessa palavra shug é abóboda. E círculo não é círculo, globo, e não é globo, necessariamente que é algo bem globo. diferente. Globo é um objeto tridimensional, enquanto que um círculo não é necessariamente um objeto tridimensional, mas apenas algo que cobre uma planície, algo que cobre uma quantidade de terra. Então esse verso com essa palavra no original apenas revela e ainda enfatiza o que é relatado nas Escrituras acerca da verdadeira forma da terra. Fora Salmos 19, verso 1, que fala mais uma vez do firmamento, Salmo 147, no verso 4, que fala que todas as estrelas são fixas e o Criador chama a cada uma por seu nome, ou seja, indicando que cada estrela faz parte do propósito do Criador, que foi criada e pré-determinada por Ele, que Ele conhece a cada uma, e não que todas estão aí aleatoriamente perdidas no espaço, cada uma delas tem um propósito, fora que estrelas são associadas a anjos nas Escrituras, e isso também não é por acaso. Salmo 148, verso 4, mais uma vez demonstrando que há águas acima do firmamento. Jó 37, verso 18, mostrando como que o firmamento é algo sólido, como um espelho fundido, ou seja, é algo firme, muito bem fundamentado, que não se abala facilmente. Na visão de Ezequiel, no capítulo de Ezequiel 1, mostrando várias vezes a cúpula / abóbada ou firmamento, ou até mesmo o domo que nos cobre, e Ezequiel vendo muito claramente esse firmamento que nos cobre. E veja que interessante que está escrito em Obadias 1, verso 4, se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Criador. Ou seja, o Criador jamais vai permitir que alguém se achegue às estrelas, jamais vai permitir que alguém passe do firmamento. Isso é Bíblia. E outro relato muito claro, no livro de Josué 10, versos 12 e 13, e sendo relatados com mais detalhes no livro de Jazer, quando Josué orou e o sol se parou e a lua se deteve, ou seja, o sol se parou sobre a terra, porque ele se move sobre a terra, e não a terra que se move sobre o sol. Do contrário, o Criador deixaria muito claro por meio desse escrito é que apenas Josué estaria relatando uma visão limitada que ele teve. Mas não é isso que está escrito. Fora que esse era o entendimento que os hebreus no passado tinham da verdadeira forma da terra. E não tem como fugir disso. É um fato irrefutável. E outro, é um absurdo pensar que o Criador permitiria que seus profetas pregassem algo que não seja verdade, que fosse uma mentira, já que muitos têm audácia de dizer que mesmo que a Bíblia relate a forma da terra desse jeito, isso não significa que seja a verdadeira forma, que seja a forma correta, já que os profetas, os servos do Pai no passado, tinham supostamente um conhecimento limitado. Mas quem diz isso é que tem um conhecimento limitado e que está se deixando levar por instituições satânicas. E prefere acreditar nessas instituições do que nas próprias escrituras que foram inspiradas pelo Criador. Olha só o nível de muitos dos que se dizem cristãos. O Criador jamais permitiria que seus profetas ensinassem e propagassem algo que não fosse verdade. Você acha mesmo que o Criador não revelaria... Até as escolas comuns ensinam da forma globo da Terra, né? Até a faculdade. Por que será? Colocam... isso daí é só você imaginar, irmãos. É só você pensar no tanto de engano que o governo, a mídia propaga. Se os próprios que se dizem cristãos, que acreditam até na forma da Terra como globo, eles falam que a mídia engana, que o governo engana, como que as corporações não vão enganar? Aí é como se vocês entrassem em contradição. Esses que acreditam na Terra de forma globo. Você está entrando em contradição com você mesmo, porque esses cristãos falam, a mídia engana, o governo engana, certo? A gente já sabe que a religião engana, a gente já sabe que todo esse sistema pode estar contaminado, entendeu? Então é complicado, né? Vamos lá. Profetas, se o que eles estivessem pregando não fosse verdade, gente, vamos questionar um pouco e saia desse engano, essa teologia enganosa que muitos têm colocado hoje por aí, que é totalmente conivente com o mundo e com essas teorias enganosas da pseudociência. Mas é isso, poderia citar aqui vários outros versos das Escrituras, são mais de 200, 300, 400 versos na Bíblia que demonstram a verdadeira forma da Terra.
Fora o livro de Enoque, que deixa muito mais claro e com muito mais detalhes a verdadeira forma da Terra, inclusive nos mostra que o Sol e a Lua possuem o mesmo tamanho, e a diferença é que o Sol é 7 vezes mais luminoso, por isso que aparenta ser maior, mas na verdade não é, ou seja, o Sol é menor do que a Terra. E isso era o entendimento hebraico. Fora que a Bíblia mesmo, no primeiro capítulo de Gênesis, mostra que o Sol foi criado no 4º dia, enquanto que a Terra foi criada no 1º. Já a pseudociência nos diz que o Sol foi criado antes da Terra. E aí, quem está certo? A Bíblia ou a pseudociência? Não tem como você dizer que os dois são coniventes, são coerentes. Um contraria o outro. E ou você acredita na Bíblia, ou você acredita nesse modelo enganoso que foi nos apresentado ao longo de nossas vidas. Não tem como acreditar nos dois ao mesmo tempo. Bom, mas eu fico por aqui, que todos vocês fiquem na paz, nunca deixem de exercer seus pensamentos críticos e entenda que quanto mais você se aproxima da verdade, mais você se aproxima do Criador e mais você compreende o porquê das coisas, o porquê estamos aqui e o que devemos fazer para nos achegarmos ao Pai. Busque a santidade, busque a renúncia do pecado, busque se achegar ao Pai, pois é isso que mais importa. E quanto mais você se afasta do pecado, mais a verdade é trazida para você. Então é isso, meus irmãos e irmãs. Sei que pode ter a maioria ou alguns de vocês que não concordam. Aqui nós não estamos competindo quem é melhor que ninguém, quem é mais sábio. O intuito do vídeo não é esse, tá? E não é contrariar ninguém, é só trazer conhecimento. Alguns vão concordar, outros não. Pronto. O respeito tem que continuar, a educação tem que continuar, o amor ao próximo tem que continuar. Que o amor, o respeito, a educação é a base de tudo. Entendeu? Não pode criar rixa, ódio, raiva, que nem os órgãos aí criam, né? Leva as pessoas, jogam uma pessoa contra a outra, né? Criam divisões e partidarismo. Tá bom? Corpo de Cristo é para ser unido, é para estar no mesmo propósito da salvação. Então, né? Não é para enganar um ao outro aqui, ficar com engano, né? A gente sabe que tem os falsos profetas, tem os enganadores do final dos tempos, né? Mas a gente vai fazendo nosso trabalho aqui, tentando trazer o máximo de lucidez, de claridade, de luz para as verdades bíblicas. Agora, vai ter aqueles que vão rejeitar, mas aí já não é assunto nosso, né? O nosso papel a gente faz aqui, tá bom? Compartilhe o vídeo se gostou, deixa o like, badalhe o sininho de todas e até o próximo vídeo. Fui!